Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. O Senado Federal aprovou no último dia 9 de junho o projeto de lei 1805/2021, que altera o CDC, Código de Defesa do Consumidor. A legislação dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento e busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor. Vejam que entre as principais novidades está a, abro aspas, instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, fecho aspas. Ou seja, o consumidor superendividado poderá abrir um processo de renegociação das dívidas com a presença de todos os seus credores. O consumidor deverá apresentar um plano de pagamento que respeite seu, entre aspas, mínimo existencial, e que tenha prazo máximo de 5 anos para a quitação. É isso que os bancos e financeiras não estão gostando nem um pouco. Esta lei veio para melhorar, para ajudar o cidadão que está super endividado. Os bancos e financeiras já começam a ver que a lei não é boa para eles. E não sendo boa para bancos e financeiras, é boa para o cidadão do país. Vejam bem, esta lei é a do superendividamento. Essa mudança na lei ou no CDC, Código de Defesa do Consumidor, vai atingir de cheio os empréstimos consignados e também os empréstimos pessoais. Projeto de Lei 1805 de 2021, substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado número 283 de 2012. Vejam que já faz 9 anos. O artigo 54E foi o artigo que mais me chamou a atenção nesta lei. Vejam o que diz. Artigo 54E. Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor, pessoa natural para consignação em folha de pagamento, ou seja, o empréstimo consignado, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo esse limite de 30% ser acrescido em 5%, destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. Volta-se ao que era antes da sanção da Lei 14.131. Volta-se ao que era antes da MP 1006/2020. Veja que deixou bastante claro o artigo 54E. Em folha de pagamento, ou seja, o empréstimo consignado, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% e mais 5% do cartão de crédito. Vejam que neste caso há um choque de leis, porque quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou
a MP 1006/2020, transformando-a na Lei 14.131, ele elevou esse percentual para 35% mais 5% do cartão. Isso até o dia 31 de dezembro deste ano. O chamado aumento em 5% da margem do crédito consignado. E a aprovação desta lei agora, se ela for sancionada, como diz o artigo 54E, esse percentual voltará para 30%. E a pergunta que fica, vai negativar quem pegou a margem de 5%? Essa pergunta quem poderá responder será o governo federal. O que o governo federal vai fazer se o presidente sancionar esta lei que saiu agora do Congresso Nacional, a 1805? Porque já existe uma lei em vigor no país que elevou essa margem para 35% para o empréstimo consignado e mais 5% do cartão. E essa lei do superendividamento volta esta margem para 30%. O governo federal deverá tomar uma atitude e tomar com rapidez. Ainda sobre o artigo 54E, o parágrafo 1º diz: o descumprimento do disposto deste artigo dá causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação, hipótese em que o juiz poderá adotar, entre outras, de forma acumulada ou alternada, as seguintes medidas. As financeiras e bancos não poderão fazer o empréstimo para o cidadão acima de 30%. E se elas fizerem o descumprimento do que está disposto no artigo 54E, o juiz poderá tomar algumas medidas, entre elas, inciso 1º, dilatação do prazo de pagamento previsto no contrato original, de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do consumidor. Ou seja, o banco ou financeira será obrigado a renegociar esse contrato com um prazo maior para adequá-lo ao artigo 54E, porém não poderá cobrar juros. Por isso que os bancos e financeiras não estão gostando nada disso. Sempre ganharam juro em cima de juro e agora não podem cobrar. No inciso 2º diz: redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor. Se o banco ou financeira descumprir o que diz o caput do artigo 54E, também poderá haver redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor. Tirar o prejuízo do banco ou financeira e não do consumidor. Veja que maravilha! Por isso que os bancos não estão gostando nada disso. Já tem dono de financeira com a mão na cabeça dizendo que a lei não presta. A lei é ótima. Quando a lei é ruim para bancos e financeiras, é bom para o consumidor. Vejam o que diz o parágrafo 2º do artigo 54E. O consumidor, vejam bem, o consumidor, o cidadão que tirou o empréstimo consignado, poderá desistir em 7 dias da contratação do empréstimo consignado, de que trata o caput deste artigo, a contar da data da celebração ou do recebimento de cópia do contrato, sem necessidade de indicar o motivo, ficando a eficácia da rescisão suspensa até que haja a devolução ao fornecedor do crédito do valor. O cidadão pode, em 7 dias, desistir deste empréstimo e não dar nenhuma explicação para o banco, apenas aguardar para devolver ao banco o que o banco emprestou a ele. Veja que maravilha! É claro que os bancos não estão gostando. Eu estou gostando e muito. E para encerrar, como fica a Lei 14.131 de 2021?
a lei que aumentou a margem consignável para mais 5%. O governo federal deverá agir porque são duas leis que batem. Uma diz que pode ser 35%, a outra diz que volta para 30%. Então vamos ver o que fará o governo federal. O que está acontecendo, pessoal, é uma mudança no CDC, Código de Defesa do Consumidor. Bancos e financeiras já estão dizendo que a lei não presta. Já tem aí dono de financeira dizendo que o artigo 54E não presta, que deve entrar em contato para o presidente vetar este artigo, o 54E. É o melhor artigo da lei, o 54E. Protege o cidadão. É claro que muitos vão dizer que a lei não presta, principalmente os que trabalham no sistema financeiro. A lei é ótima, protege o consumidor. Aquele livro que você vê nas lojas quando você chega, o Código de Defesa do Consumidor, essa lei vai modificar aquele código, vai proteger o consumidor dele mesmo. Isso é feito para evitar ou até para diminuir o superendividamento de parte da população. É claro que a lei ainda precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Porém, eu repito, se esta lei é ruim para bancos e financeiras, como demonstra que ela é boa para os consumidores. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, 1º de julho de 2021. Muito obrigado a todos.